Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E estamos aqui nessa jornada através da palavra de Deus, estudando os principais personagens da palavra, grandes líderes, grandes filhos de Deus, do povo de Deus que marcaram a história de Israel, marcaram a história da igreja e que tem lições preciosas para nos ensinar. Hoje nós vamos falar de novo sobre a lei do círculo íntimo. É um tema muito importante. Vamos falar sobre a vida do rei Roboão. Roboão era filho de Salomão e nós vemos nesse episódio um grande erro de Roboão, mas também aprendemos lições valiosas que nós podemos trazer para a nossa vida, no sentido de quem faz parte do nosso círculo íntimo, quem faz parte daqueles que estão mais próximos ao nosso coração, quem são os nossos conselheiros, quem nos auxiliam nos momentos difíceis em que enfrentamos. Então é sobre isso que nós vamos falar, com a graça de Deus. Quero te ensinar à luz da palavra de Deus. Então vamos ver 2 Crônicas 10, 6. A Bíblia diz assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda estava vivo, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Aí vem o 8 aqui, preste atenção. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta lhes dei o rei, porque o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. Vou repetir: o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos e lhes falou segundo o conselho dos jovens. E o que aconteceu? O rei, pois, não deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 16 aqui: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, os príncipes ali de Israel, representando as 12 tribos. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobrou eles, reinando Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, sobreintendente, para que aqueles que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel, o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje. Olha só, nós vemos aqui a importância de ouvirmos bons conselheiros, que no caso aqui de Roboão eram os anciãos, os conselheiros mais idosos, mais experimentados, mais sábios do seu pai Salomão. Só que, infelizmente, Roboão ouviu o conselho dos mais jovens, daqueles que foram criados, que cresceram com ele. E tu sabe que jovem, na maioria das vezes, são destrambelhados, descabeçados, falam as coisas sem pensar. E o que aconteceu? Ele trouxe essas pessoas como o seu círculo mais íntimo de conselheiros. E olha a tragédia que aconteceu com Israel. Israel, que tinha 12 tribos, fora a tribo de Levi, que não se contava, eram 13 no total, perdeu 10 tribos nesse episódio, por causa da loucura, da insanidade, do mau conselho dos jovens conselheiros do rei que cresceram com ele, em vez de ouvir os conselheiros
mais maduros, experimentados, que foram deixados de Salomão, seu pai, o homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus, para o seu filho Roboão. Infelizmente, ele desprezou o conselho dos anciãos, é o que diz o versículo 13, e acabou entrando numa enrascada e causando uma grande cisão, uma grande divisão em Israel, que perdurou por todos os milhares de anos depois, tá bom? Então nós vemos aqui e temos lições preciosas para aprender. Primeira lição, tenha cuidado de que tipo de círculo íntimo, ou seja, pessoas próximas que você escolhe ao seu lado. O rei Roboão gozava do privilégio de possuir o círculo íntimo do seu pai, pessoas maduras, preparadas, sábias, inteligentes, homens que deram a ele conselhos sábios. Mas infelizmente o jovem reagiu com tolice, rejeitando os conselhos dos conselheiros dos seus pais, que eram pessoas de mais idade, e procurando os conselhos que concordavam com a opinião dele, os conselheiros mais jovens. Uma escolha horrível, trágica, nefasta. E ele, infelizmente, deveria se associar de uma equipe forte, que possuía as qualidades de um círculo íntimo sólido. Mas quais são as qualidades das pessoas que precisam estar ao meu redor? Das pessoas que fazem parte do meu círculo mais íntimo. E nós vamos enumerar 6 qualidades para que você reconheça o perfil, as qualidades, as virtudes, as características de pessoas para você trazer para o seu círculo mais íntimo, para o seu grupo mais de intimidade, de conselheiros, de pessoas que vão estar ao seu redor. Primeira coisa, pessoas com experiência. Primeiro princípio, experiências. Pessoas experimentadas na vida e que compreendem a vida numa perspectiva mais ampla. Em segundo lugar, nós precisamos procurar pessoas que tenham um coração para Deus. Um coração para Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas sem conselho os planos se frustram. Então precisamos procurar pessoas que tenham um coração para Deus, que tenham uma conexão com Deus, pessoas que colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas e sustentam valores e princípios cristãos, assim como nós também devemos ter esses princípios. Terceiro lugar, precisamos de pessoas com objetividade. Objetividade, pessoas que veem os prós e os contras de questões importantes acerca daquele determinado problema. Objetividade, não pode ser aquelas pessoas, que falam um monte de coisa, mas não falam nada. Pessoas objetivas, pessoas pontuais, pessoas com foco, pessoas que têm uma visão mais ampla da situação e que possam mostrar para nós os prós e os contras de questões importantes para o nosso coração. Quarto lugar, pessoas que amam pessoas. Amor a pessoas é a quarta característica que nós temos que ter no nosso grupo mais íntimo, no nosso círculo mais íntimo, no nosso grupo de conselheiros. Pessoas que amam outras e as valorizam mais estas do que as coisas, ou seja, valorizam mais as pessoas do que as coisas, do que os objetos, do que os recursos, do que patrimônio, do que bens materiais. Pessoas valem mais do que coisas, preste atenção, essa é a escala de valor do reino de Deus. A Bíblia diz: uma alma vale mais do que todas as riquezas dessa terra. Então uma pessoa que despreza pessoas não serve para você trazer para o seu círculo íntimo, até porque quem desonra pessoas lá na frente vai desonrar você. Então, pessoas que amem pessoas é o quarto princípio que nós aprendemos para diagnosticar, para discernir e para trazer para perto pessoas importantes ao nosso coração. Quinta característica, dons complementares. Dons complementares. Como assim, pastor? Pessoas que introduzem dons diversos nos relacionamentos. Pessoas que, de preferência, sejam diferentes de você. Algumas podem até ser parecidas com você, mas se tiverem dons complementares, dons que venham acrescentar aquilo que você não tem, é melhor ainda pessoas com dons complementares, para que você fique mais completo ainda como líder, como liderança. Dons complementares são necessários ao nosso redor. Em sexto lugar, pessoas que tenham lealdade com o líder. Lealdade com o líder. Lealdade a você que é líder, você que é cristão, você que está trazendo pessoas para próximo de você, conselheiros, pessoas que possam ouvir o seu coração e trazer uma palavra de Deus
para a sua vida. Pessoas que de fato amam e demonstram interesse pelo líder. Isso é necessário. 6 características nós aprendemos hoje da lei do círculo íntimo, das pessoas que devem estar próximas à nossa vida, ao nosso coração, as pessoas que devem estar mais próximas ao nosso núcleo mais íntimo, mais importante, aqueles que nós vamos ouvir, precisam ter essas 6 características. Experiência, um coração para Deus. Terceiro lugar, objetividade. Quarto lugar, pessoas que amam pessoas, valorizam mais as pessoas que as coisas. Em quinto lugar, dons complementares. E em sexto lugar, pessoas que sejam leais à sua liderança, à sua vida e à sua pessoa, tá bom? Então nós aprendemos essas dicas preciosas. Tenha cuidado para não cair no erro de Roboão. Tenha cuidado para não estragar e destruir tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, com conselhos errados. Da mesma maneira que Deus envia bons conselheiros, o diabo também tem os conselheiros infernais, tem os conselheiros do inferno. Então tome muito cuidado, aprenda com tudo isso e cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Que o Senhor levante na tua vida uma liderança segundo o seu coração. Lembrando sempre que todo cristão foi chamado a liderar, porque liderar é influenciar positivamente as pessoas. E Deus nos chamou para ir em todo o mundo, pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não é líder, quem não influencia, não vai ganhar ninguém para Jesus. Então, se você quer fazer a diferença na sua geração, se você quer ser sal da terra, luz do mundo, e Deus diz que nós temos que ser candeias, faróis de luz, da luz de Jesus na vida de outras pessoas, se levante como um líder segundo o coração de Deus, tá bom? Aprenda a importância da lei do círculo íntimo e não caia nessa cilada de Roboão, de ouvir os mais moços, de ouvir aqueles que são mais próximos, que foram criados conosco, mas que não têm sabedoria no seu coração. Já disse um pregador norte-americano, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Parece que Roboão não aprendeu nada com seu pai, porque o seu pai, sim, foi um homem sábio, um grande homem sábio, como nós já ensinamos em vários vídeos aqui devocionais. Falhou, claro, no final, pisou na bola por causa das mulheres que ele se envolveu, de outras nações, mas graças a Deus parece que no final da sua vida caiu em si, se voltou novamente ao Senhor e escreveu o livro do pregador, o livro de Eclesiastes, ensinando princípios extraordinários e dizendo que a vida tudo é vaidade. Então tome cuidado para não cair nas vaidades desse mundo, nos embaraços dessa vida e permanecer debaixo da sabedoria, graça, unção, bênção e glória do Senhor. Tá joia? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Dá um joinha aqui, aperta no sininho, siga o nosso canal no YouTube. Aqui no link da descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério. Também desde já deixe seu comentário de onde você está nos assistindo, o que Deus falou contigo, através dessas 6 características que nós ensinamos sobre a lei do círculo íntimo. Traga para perto pessoas importantes para o seu coração. Pague o preço da comunhão, porque a comunhão te faz crescer, te eleva de nível. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas que são mais próximas de você. Se você não tiver pessoas mais capazes, mais maduras, mais sábias, mais experimentadas ao seu redor, você sempre vai ficar num nível raso, num nível limitado. Mas se você se cercar de pessoas equivalentes ou maiores do que você, você vai se elevar, crescer, se desenvolver através da comunhão da lei do círculo íntimo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni. Lembre-se que todo esse nosso material está disponível no Spotify, no Google Podcast e também no YouTube, Instagram, Facebook. Aperta no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Desde já te agradeço pelo apreço, por estar conectado conosco e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Eu quero terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados conosco. Ó Deus, o Robson, a Fabíola Ribeiro e os demais que vão assistir logo em seguida. Te agradecemos pelo cuidado, as bênçãos, a graça de Deus sobre cada um de nós. Senhor, continue derramando a tua graça sobre nós, a tua bênção, a tua unção, as tuas maravilhas. Dá-nos sabedoria, Pai, a sabedoria de Salomão. Ó Deus, no nome de Jesus, e não, ó Deus, o desequilíbrio, a doidice de Roboão. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos possamos guardar com cuidado, com zelo, debaixo da direção do governo do Teu Espírito
trazendo para perto pessoas que sejam importantes para o teu coração, porque tudo aquilo que é importante no teu coração deve ser importante para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a nos circundar com um círculo íntimo de pessoas sábias, experimentadas, maduras, abençoadas, com estas 6 características que nós ensinamos. Nós te pedimos essa graça, nos capacita, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, Pai, derrama a tua graça sobre cada um deles. Também oramos em favor de cada um daqueles que estão doentinhos no meio do teu povo, aqueles que estão passando por alguma enfermidade, praga, chaga, doença, mal. Sai no nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam curando, libertando, salvando, transformando vidas e corações e manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Um abraço, beijão, Deus seja com vocês.